Oi, oi. Então, galera, nossa aula de hoje a gente vai retornar, tá? Vamos voltar, né, na história, falando sobre danças africanas e dança moderna. Esse bimestre eu falei para vocês que não existe uma aula. Eu iniciei o trabalho falando sobre dança e dentro dessa linguagem da arte eu apresentei para vocês as danças, a ancestralidade através de um vídeo, tá? De uma bailarina, onde ela falava sobre memória e ancestralidade expressa no cotidiano contemporâneo. Esse vídeo foi passado para vocês na última aula, onde nós falamos sobre memórias de tradição, tá? Da tradição que transforma. Falamos também da questão do aprendizado, de como é que essas danças vão passando de uma geração para outra. E hoje a gente vai falar um pouco da história das danças africanas e dança moderna. Então a gente vai começar falando o seguinte: a dança moderna foi um movimento artístico que teve seu auge no século XX, tá? Então o auge da dança moderna foi no século XX. Foi um movimento artístico que teve seu auge lá nesse período, e artistas da Europa e dos Estados Unidos buscavam um modo de expressar a natureza humana por meio da dança. Aí muitos estudaram cultura do Oriente, mitologias gregas, hindu e práticas meditativas, né? De formas de meditação, em busca de movimentos que dessem vazão às formas de expressão diferentes das tradicionais nos seus locais de origem. Aí, a partir desses vários estudos, né, que eles fizeram em vários lugares do mundo, gerações de artistas criaram suas próprias rotinas de treinamento, porque um dançarino, gente, eles têm toda uma rotina de treinamento. Dançar, montar uma coreografia, aprender uma dança milenar que vem há anos e anos sendo colocada para a sociedade, requer uma rotina, né, de treinamento, de composição sistematizada. O que é essa composição sistematizada? É a forma de dançar, são os passos, tem a indumentária, que são as roupas que usam, com filosofia e princípios de movimentos diferentes entre si. Então, para cada dança, um movimento. Então, nesse contexto, a bailarina e antropóloga estadunidense Catherine Durham, ela que nasceu em 1909 e morreu em 2006, ela iniciou sua formação em dança. Ela começou estudando balé e dança criativa antes de se voltar para a pesquisa das danças caribenhas, afro-latinas e africanas. Essa dançarina, essa antropóloga, essa bailarina e antropóloga, ela buscava a origem da dança dentro da comunidade, dentro do povo. Olha a foto dela aqui. Então, por isso que ela era antropóloga, ela estudava a história daquele povo, de onde aquela dança saiu, para que ela pudesse entender, compreender cada passo, pudesse passar adiante. É tanto que ela montou uma escola de dança, tá? Ela começou estudando balé, né, e dança criativa. Depois ela se voltou para danças do Caribe, né, danças caribenhas, afro-latinas e africanas, que são as bases da sistematização do seu trabalho. Então, essas três modalidades de dança são expressões vivas da memória e da cultura de povos que foram espalhados, né, por diferentes regiões da América e da Europa, durante o processo de expansão de nações europeias iniciados lá pelo século XV, e que depois culminou na colonização do chamado Novo Mundo, sustentado pela mão de obra escrava. Então, essas danças elas foram sendo espalhadas porque os escravos eram levados de um país da Europa para outros países e vice-versa. Então, como não tinha esse comércio de escravo, esses escravos eles levaram sua cultura para todos os lados. Mas quando chegavam em um determinado local, essa cultura ela era remodelada. Então, a dança ela era reinventada. E a dança moderna de Catherine Durham, de matriz africana, tem elementos em comum com o jazz, com o dance, praticada nos Estados Unidos desde o século XIX, e cuja base são danças elaboradas pelos afro-americanos, descendentes dos povos que eram escravizados, para trabalhar nas grandes plantações de algodão. Então, o jazz que tem hoje lá, ele teve origem com os escravos. O dance também é uma dança que teve origem com os escravos, tá? Os trabalhos de Catherine Durham, Alvin Ailey, Clive Morgan
e Nascida Falcão dos Santos contribuíram para o reconhecimento público e coletivo de culturas cujas manifestações foram proibidas por lei durante séculos na América Latina e nos Estados Unidos. Essas danças, gente, elas não eram permitidas a qualquer pessoa a ser dançada em espaço público, porque como era uma dança que era oriunda de escravos, havia um preconceito muito grande, então não tinha esse reconhecimento do público, entendeu? Então com a Catherine, ela montando essa escola, ensinando as pessoas a dançar, outras pessoas que não eram necessariamente descendentes de escravos, o público começou a reconhecer essas danças, né, de origem afro-americanas e africanas. E aí eles começaram a ter acesso ao público de todas as nações, tá? Porque antes essas manifestações elas eram proibidas nos Estados Unidos. Então as modalidades de dança estudadas por eles influenciaram artistas da dança que trabalharam no mesmo período, valorizando o legado de povos cujos conhecimentos sobrevieram a uma história de violência e de opressão. Então essas danças que foram oriundas de povos escravos, eles começaram a ter esse prestígio na sociedade, tá? Com essa Catherine Durand, que fez um trabalho maravilhoso. E no Brasil, gente, isso aqui foi nos Estados Unidos, mas e no Brasil? O que aconteceu com essa cultura, né? Essa cultura oriunda dos povos escravos. No Brasil, o trabalho dela, lá nos Estados Unidos, também influenciou o artista como o carioca Mercedes Batista, né? O baiano Eusébio Lobo da Silva. Essa Mercedes, para vocês terem uma ideia, a Mercedes Batista, ela foi a primeira mulher negra a fazer parte do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela criou uma codificação para as danças de matrizes africanas e conseguiu que essa disciplina fizesse parte da formação dos bailarinos. Então essa Mercedes Batista, ela contribuiu muito para essa disseminação dessa cultura afro. E o baiano Eusébio Lobo da Silva, esse baiano, gente, pra vocês terem uma ideia, ele era um capoeirista, conhecido também como mestre Pravão. Ele é professor do curso de dança lá na Unicamp, Universidade do Campo. Difundiu a prática de capoeira fora do Brasil e foi professor na escola dessa Catherine aqui nos Estados Unidos. Ele foi professor lá na escola dela nos Estados Unidos, tá? Da Catherine Durand. Então o Eusébio também contribuiu muito para a difusão, né? Para difundir essa cultura dessas danças. E eles estudaram e trabalharam junto com a Catherine, tá? Com a Catherine Durand. Essa Mercedes Batista foi precursora, né? Ela foi uma precursora da elaboração de uma rotina de treinamento para a dança afro-brasileira. Então, essa rotina de treinamento, pessoal, é como se fosse um treino mesmo, como os bailarinos fazem no balé, como fazem no balé. Então a Mercedes, ela criou uma rotina de treinamento também para a dança afro-brasileira, assim como acontece com o balé. O balé, ele conseguiu se firmar justamente porque o balé se tornou mundialmente uma dança cheia de rotina. Então ela se perpetuou até hoje por conta de que tem uma rotina e com isso ela vai sendo passada de geração para geração. Ela, Mestre King. Quem foi esse Mestre King, gente? Esse Mestre King, ele tem como codinome o capoeirista e bailarino baiano Raimundo Bispo dos Santos. Ele foi um importante professor e coreógrafo. Suas obras são muito conhecidas no Nordeste brasileiro e fora do país. Em sua prática corporal, ele parte do estudo das danças de tradição e das suas experiências como capoeirista. Ele foi o primeiro homem a cursar a faculdade de dança no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, gente. O Mestre King foi o primeiro homem a cursar a faculdade de dança no Brasil. Então, ele também contribuiu muito para que essa cultura afrodescendente ela fosse difundida, né, e fosse aprofundada, essa cultura da dança da matriz africana aqui no nosso país, né, influenciando gerações de artistas, né, vários artistas que nós temos hoje no nosso país. Então, o nosso foco na história era para falar sobre esse trabalho da dança, né, da matriz danças africanas e danças modernas, da relação que
que tem da dança moderna de hoje com as danças africanas, que a gente pensa assim que o pagode, né? O pagode, a forma que a gente tem que dançar o pagode, o samba, tá? Ele originou de onde? A gente nunca sabe, né? De onde é que veio os passos, a forma de dançar, né? Essas danças com a letra dessas músicas, e aí você fica sem saber. Então, era só para trazer um pouco de história, tá? Trazer esse povo aí que influenciou bastante na nossa cultura dentro da dança, tá bom? Agora, a tarefa de vocês, a atividade de vocês é mostrar os passos de uma dança moderna. Pode ser quem é evangélico, pode apresentar essa dança evangélica, mas que seja uma dança moderna, com passos modernos, tá? E quem não foi evangélico pode apresentar uma dança, qualquer dança que tenha origem, seja uma dança moderna, mas que foi originada dentro das danças africanas, tá bom? Vocês podem estar mandando pra gente aqui um passinho dessa dança, tá bom? Ok? Vocês vão gravando, bota a música para tocar, escolhe uma música aí bacana e mostra um pedacinho da dança pra gente, com alguns passos, certo? Não precisa dançar muito, gente. Pode ser uma dancinha de 1 minuto, tá bom? Grave o vídeo e me mande no PV ainda hoje, tá, pessoal? Ainda hoje. Então é só isso. Vou aguardar vocês aqui no PV, tá bom? E na próxima aula a gente vai estar passando, fazendo uma retomada desse conteúdo. E a gente vai falar na próxima aula, pessoal, muito importante aqui, olha. Na próxima aula nós iremos continuar falando sobre ginga, para além da roda. Falar mais, vamos aprofundar um pouco mais das danças afro-brasileiras, além das danças afro-brasileiras, tá? A gente vai falar um pouco mais da matriz africana no Brasil, tá bom? Mas por hoje é só. Faça o vídeo de vocês aí de 1 minuto, dançando uma música moderna, mas que tenha tido origem nas danças africanas, tá? Pode ser um desses ritmos aí que eu acabei de falar, o pagode, o samba, tá bom? E aí vocês podem estar mandando aqui no vídeo, no PV, tá bom? Então fiquem com Deus, tô aguardando vocês. Tchau, tchau.